Está connosco em estúdio o Dr. João Cruz Ribeiro, advogado em Direito Penal. Olá, muito boa tarde. Há possibilidade de extradição para julgamento e isto pode ser possível tendo em conta que o crime foi praticado nos Estados Unidos? Faz-me bem perguntar se há possibilidade de extradição para julgamento. Para julgamento não há possibilidade de extradição porque, em princípio, a lei portuguesa não é aplicável a estes factos. Isso resulta claramente do Código Penal. O que se poderá eventualmente perguntar é se, havendo uma pena fixada por um tribunal americano, se a pena poderá ser cumprida cá em Portugal. Isso é uma questão muito mais difícil. Para começar, para falar nesta altura é ainda muito cedo de falar em pena, não há sequer acusação. Enfim, as últimas notícias são de que terá havido uma acusação, ou de uma acusação. O crime e de que terá havido uma acusação. Mas é muito cedo ainda para falar de pena e, naturalmente, de cumprimento de pena. Portanto, só em que caso é que poderia ser transferido para Portugal? Para julgamento? Sim. Ora bem, para julgamento, normalmente os pedidos de extradição são feitos no âmbito de processos a correr termos em Portugal. Tanto quanto se sabe, não há nenhum processo aberto a este propósito e nem faria sentido que houvesse. E, portanto, normalmente é dentro do processo que corre em termos na jurisdição portuguesa que se pede às autoridades de outros Estados que enviem as pessoas para serem julgadas cá em Portugal. Sendo os factos praticados no estrangeiro e sendo esses factos puníveis e havendo um julgamento num outro Estado, a lei portuguesa deixa de ser aplicável por esse facto. E se houver condenação, então em que casos poderia haver essa transferência? Bom, isso depende muito, normalmente isso é negociado pelas autoridades, enfim, pelos Ministérios da Justiça dos dois Estados e vai depender muito depois do que seja a pena concreta aplicada. Isto porque, salvo erro, o homicídio em segundo grau nos Estados Unidos é punido com uma pena mínima de 25 anos. Enfim, estou a dizer isto de memória, não tenho a certeza. Se isto for assim, e se houver uma condenação neste caso, é muito difícil depois de compatibilizar uma pena dessa natureza, ou uma pena com esse limite, ou com essa baliza temporal, com um limite máximo de prisão em Portugal, que é precisamente 25 anos. Daí que normalmente seja muito difícil haver um acordo entre as duas autoridades que permita fazer o cumprimento de pena junto, enfim, no país de origem, junto à família. É normalmente esse o propósito do cumprimento de pena no local de residência. Como é que podemos distinguir o homicídio em segundo grau do homicídio em primeiro grau? Bom, eu não tenho a certeza e não queria entrar em detalhes quanto ao sistema jurídico norte-americano. Tem que ver, creio eu, com a intenção, com a própria conduta. O sentimento que levou ao ato do crime. Penso que sim, mas não queria entrar em detalhes porque, sendo direito norte-americano, não é propriamente uma área em que esteja muito à vontade. Muito bem, Dr. João Ribeiro Cruz, muito obrigada. Muito obrigado.